Olá, meus amigos ouvintes deste audiolivro A Biologia da Crença, de Bruce Lipton, O Poder da Consciência sobre a Matéria e os Milagres, um subtítulo escrito por Gregg Braden, ninguém mais, ninguém menos do que esse famosíssimo autor cientista. E eu sou Olivia Antônio, que leio para vocês esses livros. E agora também aqui no YouTube, uma playlist, né? Vamos formando as playlists dos livros. E nós estamos agora no finalzinho do capítulo 3, que fala sobre o segredo da vida. Olha que legal. E amanhã já entraremos no capítulo 4. Então vamos lá. Como vimos neste capítulo, os cientistas já fizeram muito progresso no sentido de desvendar a complexidade de um sistema aparentemente simples, como o da membrana. 20 anos atrás, porém, suas funções básicas já eram conhecidas. Na verdade, 20 anos atrás, percebi que estudar a membrana poderia trazer revelações surpreendentes. Meu momento de eureka foi parecido com a dinâmica de algumas soluções hipersaturadas da química. São soluções que parecem apenas água, mas que estão tão saturadas de substâncias dissolvidas que uma simples gota a mais pode causar uma reação enérgica e transformar a mistura em um grande cristal. Em 1985, eu estava morando em uma casa alugada em uma ilha no Caribe, lecionando numa escola de medicina. Eram 2 horas da manhã e eu estava revendo todas as anotações sobre biologia, química e física a respeito da membrana celular que tinha feito nos últimos anos, em uma tentativa de encontrar uma ligação entre elas que me revelasse seu funcionamento. Foi então que, em um momento de vislumbre, me transformou por completo, não em um cristal resultante de misturas hipersaturadas de laboratório, mas em um biólogo consciente do funcionamento da membrana que não tinha mais desculpas para não assumir o controle da própria vida. Naquele instante, redefini toda a minha compreensão do funcionamento da organização estrutural da membrana. Comecei a visualizar todo o processo desde as moléculas fosfolipídicas em formato de pirulito, organizadas como soldados enfileirados em um desfile. Por definição, estruturas cujas moléculas se organizam em padrões regulares e repetidos são cristais. Há 2 tipos básicos de cristal. O primeiro é o mineral, como os diamantes, rubis e até mesmo o sal. O segundo tem estrutura mais fluida, embora suas moléculas tenham o mesmo padrão organizado. Um exemplo bem conhecido é o do cristal líquido dos relógios digitais e das telas de laptops. Para explicar melhor o conceito de cristal líquido, vamos usar novamente o exemplo dos soldados em uma parada militar. Ao virarem uma esquina, os soldados mantêm a estrutura e o ritmo do regimento, mesmo que tenham de passar enfileirados um a um, movimentando-se como as moléculas do cristal líquido, sem perder a organização. As moléculas fosfolipídicas da membrana seguem o mesmo padrão. Sua organização fluida e cristalina permite flexibilidade de movimentos e de formato, porém sem perder a integração da estrutura, qualidade essencial para que a barreira interna se mantenha intacta. Portanto, para definir claramente a membrana, fiz a seguinte anotação, abre aspas, a membrana é um cristal líquido, fecha aspas. Comecei então a associar o fato de que a membrana que contivesse apenas fosfolipídios seria como um sanduíche de pão com manteiga sem as azeitonas. O corante não conseguiria atravessar a barreira de manteiga. Um sanduíche desse tipo não seria um condutor. No entanto, se adicionássemos as azeitonas de PIMs,
Poderíamos observar que a membrana é condutora de determinadas substâncias, mas impede a passagem de outras. Adicionei, então, outro comentário. Abre aspas, a membrana é um semicondutor. Fecha aspas. Por fim, adicionei uma descrição dos dois tipos mais comuns de PIM, as receptoras e as executoras, chamadas de canais porque permitem às células receber nutrientes importantes e expelir dejetos. Já estava para fazer a anotação de que as membranas contêm, abre aspas, receptores e canais, fecha aspas, quando outra imagem me veio à mente, a de uma porta. Então completei a frase descrita a seguir. Abre aspas, as membranas contêm portas e canais, fecha aspas. Reli então a frase inteira. A membrana é um semicondutor de cristal líquido com portas e canais. Fecha aspas. O que me surpreendeu foi o fato de saber que tinha lido ou ouvido aquela mesma frase em algum lugar, mas não me lembrava onde. Só tinha certeza de que a frase que tinha ouvido não estava ligada à biologia. Quando eu me reclinei na cadeira, a primeira coisa que me chamou a atenção foi meu novo Macintosh, que estava sobre a mesa, meu primeiro computador. Ao lado dele estava um exemplar de capa vermelha do livro Understanding Your Microprocessor, Entenda seu microprocessador, que eu havia comprado em uma loja. Peguei o livro, comecei a folhear e encontrei na introdução a definição de um chip de computador. Abre aspas. Um chip é um semicondutor de cristal com portas e canais. Fecha aspas. Uau! Fiquei ali parado impressionado com a ideia de que um chip e a membrana de uma célula podem ter a mesma definição técnica. Passei mais alguns minutos mergulhado no livro, lendo e comparando biomembranas e semicondutores de silício. Fiquei ainda mais impressionado ao perceber que não se tratava de mera coincidência. A membrana celular tem realmente estrutura e funções equivalentes, entre parênteses, homólogas, às de um chip de silício. 12 anos depois, um grupo de pesquisadores da Austrália, liderado por B.A. Cornell, publicou um artigo no Nature confirmando minha hipótese de que a membrana das células é um homólogo de um chip de computador. Os pesquisadores isolaram a membrana de uma célula, colocaram uma pequena lâmina de ouro sob ela e preencheram o espaço entre o metal e o tecido com uma solução especial de eletrólitos. Quando os receptores da membrana foram estimulados pelo sinal que receberam, os canais se abriram e permitiram a passagem da solução. O metal serviu como condutor ou captador elétrico, convertendo a atividade elétrica do canal em um sinal digital que pôde ser lido em uma tela. Esse dispositivo, criado exclusivamente para a experiência, demonstrou que a membrana das células não só se parece, como tem o mesmo funcionamento de um chip. Cornell e seus colegas conseguiram transformar uma membrana biológica em um chip leitor. Mas você vai se perguntar, abre aspas, e daí? Fecha aspas. O fato de uma membrana de uma célula e um chip de computador serem homólogos nos permite estudar e entender melhor a estrutura das células, comparando-as às dos microcomputadores. Além disso, leva-nos a concluir que elas são programáveis. A segunda descoberta é que o programador está fora da célula/computador, verdade? O computador biológico e a atividade genética estão dinamicamente ligados às informações do ambiente, que podem ser descarregadas, entre parênteses, como um download, fecha parênteses, no interior da célula. Ao imaginar um biocomputador, percebi que o núcleo é apenas um disco de memória, um disco rígido com a programação do DNA, que codifica a produção das proteínas. Podemos chamar essa estrutura de disco de memória de dupla espiral,
Podemos inserir no drive de um computador um disco ou um cartão de memória contendo diversos programas como processadores de texto, gráficos e tabelas. Após o download, podemos remover o disco sem interferir com o programa que estiver sendo utilizado. Remover o disco de memória de dupla espiral ou núcleo da célula não afeta o trabalho da proteína celular, porque as informações que criaram a máquina de proteína já foram baixadas. Células enucleadas só apresentam problemas quando precisam do programa do gene gravado no disco de memória de dupla espiral para substituir proteínas desgastadas ou fabricar proteínas diferentes. Toda a minha formação de biólogo, baseada na concepção de que o núcleo era o cérebro da célula, abre parênteses, assim como a de Copérnico, de que a Terra era o centro do universo, fecha parênteses, foi abalada no momento em que descobri que o núcleo que contém os genes não é responsável pela programação da célula. Os dados são inseridos na célula /computador por meio dos receptores da membrana que representam, entre aspas, o teclado das células. Os receptores ativam as proteínas executoras que agem como uma central de processamento de dados, a CPU, da célula /computador. As proteínas CPU, entre aspas, executoras, convertem as informações do ambiente em linguagem comportamental biológica. Percebi então durante aquela noite que, embora os cientistas ainda estivessem preocupados com o determinismo genético, as pesquisas sobre as células teriam continuidade, desvendando cada vez mais os mistérios da membrana mágica, o que cedo ou tarde acabaria mostrando outra realidade. Mas naquele momento de transformação, eu acabei me sentindo frustrado, pois não tinha com quem dividir minha alegria. Estava sozinho em um país distante. Minha casa não tinha telefone, mas como eu estava em uma escola de medicina, lembrei-me de que provavelmente haveria alunos estudando na biblioteca. Troquei de roupa e corri para a faculdade, louco para contar às pessoas sobre minha descoberta. Quando cheguei à biblioteca sem fôlego e descabelado, parecia um paciente de hospital psiquiátrico. Vi um dos meus alunos no outro lado da sala e corri até ele gritando: "Eu tenho de lhe contar. Descobri uma coisa fascinante", entre aspas. Lembro-me vagamente de como ele se afastou assustado com a figura daquele cientista maluco indo em sua direção, quebrando o silêncio da biblioteca. Vomitei sobre ele de uma só vez toda a minha descoberta usando o jargão polissilábico da biologia celular. Quando terminei, ele simplesmente ficou ali, olhando-me assustado. Esperava que fizesse um elogio ou pelo menos dissesse parabéns, mas nada disso. Só conseguiu perguntar: "O senhor está bem, Dr. Lipton?" Fiquei arrasado. Ele não havia entendido uma só palavra. Claro, estava cursando o primeiro semestre da faculdade de medicina. Não tinha embasamento científico, nem conhecia o vocabulário técnico que eu havia usado. Fiquei ainda mais decepcionado. Tinha desvendado o segredo da vida e ninguém me entendia. Na verdade, nem mesmo meus colegas, versados no jargão da biologia celular, conseguiram. O conceito da membrana mágica era maluco demais para eles. Mas fui amadurecendo a ideia e encontrei métodos mais simples para transmitir os conceitos de maneira que meus alunos do primeiro ano pudessem entendê-los. E, claro, dei continuidade às pesquisas. Aos poucos percebi que o assunto interessava não apenas aos médicos e cientistas, mas também ao público em geral. Cada vez mais, pessoas queriam saber sobre as implicações espirituais do meu momento de eureka, entre aspas. Concentrar meus estudos na biologia da membrana celular foi uma mudança de foco fascinante para mim, mas não a ponto de me fazer entrar gritando em uma biblioteca. Aquele instante de glória no Caribe não fez apenas com que eu me tornasse um estudioso das funções da membrana, me fez passar de cientista agnóstico a místico e acreditar que a vida eterna está muito além do corpo. Vou tratar com mais detalhes do aspecto espiritual da minha descoberta no epílogo.
Por enquanto, vamos rever os conceitos sobre a membrana mágica, que nos ensina que o controle de nossa vida não depende de sorte ou das características estabelecidas no momento da concepção, mas sim de nós mesmos. Somos senhores de nossa biologia, administradores do programa de processamento. Temos a habilidade de editar os dados que entram em nosso biocomputador, assim como todas as palavras que são digitadas. Quando entendermos como as PMs controlam a biologia, deixaremos de ser meras vítimas de nossos genes para nos tornar senhores do nosso destino. É bem interessante como um livro totalmente técnico até agora traz uma proposta tão metafísica, não é? Tão além da física, da biologia comum, não é? E ele fala até, ele passa, não é, de um agnóstico para um ser espiritual, né? Para uma pessoa que crê, não é? Então, eu acredito que daqui para frente, nesse livro, a gente vai mergulhar mais na questão da autorresponsabilidade sobre a nossa vida, de como a gente influencia os nossos genes, as nossas células, não é? E podemos realmente atuar e transformar e direcionar para onde a gente deseja, não é? Então, muito incrível essa parte agora, muito interessante. Terminamos o capítulo 3 e amanhã, então, vamos começar o 4. Que será a nova física, como plantar firmemente os pés no ar. É isso aí. Uma ótima noite, um bom dia para quem for ver amanhã e até o próximo áudio. Fui!